Olá! E hoje nós vamos falar sobre o livro Tratado da Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, é um livro muito pequeno, né? Bem fininho, né? Quantas páginas vamos analisar aqui? 48 páginas, muito curto, né? Então, dá para ler em um dia facilmente, né? Em poucas horas dá para ser lido, né? Então, vamos ver do que se trata o Tratado da Castidade. Este é o sumário, né? Então, bem pouco, assim, bem sucinto. E vamos lá. A excelência da castidade. Todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis em relação à própria castidade. O homem casto difere do anjo não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio. Né? Então, a gente vai trazer citações que nos chamaram a atenção deste livro. O Verbo eterno, vindo a este mundo, escolheu para sua mãe uma virgem, para pai adotivo, um virgem, para precursor, um virgem. E a São João Evangelista amou com predileção porque era virgem. Então, aqui cai por terra, né, aquela história de que São José já seria muito idoso, que já seria viúvo, né? E acabaria com essas histórias dos irmãos de Jesus também. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois a negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Então, devemos sempre ser vigilantes. E aí, o próximo tópico é da vigilância sobre os pensamentos. Almas que temem a Deus e não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos, pensam que todo mau pensamento que lhes sobrevém é já um pecado. Elas estão enganadas, porque os maus pensamentos em si não são pecados, mas só e unicamente o consentimento neles. Então, sentir, né? Então, aí já podemos inferir, eu sinto atração por homem, por mulher, do mesmo sexo, não sei o quê. O ato de sentir, o ato de pensar não é pecado. Agora, consentir é que torna pecado. Então, você não é um pecador só porque você é um homossexual, não. Né? Está em você, você é assim, ponto final. Né? Você só não pode consentir com a concupiscência. Outros que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos, julgam pelo contrário, que os maus pensamentos nunca são pecados, mesmo havendo consentimento neles, contanto que não se chegue a praticar. Então, aí temos outro problema, né? O problema não pode ser puritano no sentido
de mentalidade, né, ter pensamentos exagerados, de dizer, eu pensei é pecado. Não, e também não pode ser relaxado. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio durante 3 dias, com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la, e ela perguntou-lhe: Mas onde estivestes, Senhor meu, durante esses 3 dias? Jesus respondeu-lhe: Dentro do teu coração, dando-te força para resistires à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. Então, aí aqui, né? Ó meu Deus, prefiro morrer a vos ofender. Peça-se socorro. Ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Os nomes de Jesus, Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. E aqui uma coisa, né? Quem diria? O vinho natural é um perigo para a castidade. Este vinho celestial é o seu conservador, se referindo à Sagrada e à Santa Comunhão. Quem trabalha é tentado por um demônio só. Quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles. E aqui da modéstia dos olhos. Santo Agostinho diz: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar, depois a desejar e finalmente a consentir. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrimos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário lançado a uma pessoa do outro sexo, ou do mesmo, enfim, acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. As primeiras setas que ferem as almas castas, diz São Bernardo, e não raro as matam, entram pelos olhos. Quem contempla objeto perigoso, acrescenta o santo, começa a querer o que antes não queria. Um filósofo pagão arrancou-se-lhe os olhos para guardar a castidade. Isto, porém, não é lícito a nós cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos, por virtude, abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Por essa razão, foram os santos tão cautelosos em seus olhares, por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso. Conservaram os olhos quase sempre baixos. São Bernardo, depois de um ano inteiro no noviciado, não sabia se o teto de sua cela era plano ou abobadado. Curiosidade: Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia sagrada, durante a elevação, viu o rosto do sacerdote, com o que ficou profundamente aflita. Então, nós percebemos o recato, né, a preocupação dos santos
em relação a preservar ao máximo a sua castidade. É célebre o que se conta de São Francisco de Assis. Uma vez deixou o convento junto com um companheiro, dizendo que ia pregar. Tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos, entrou novamente no convento. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Já o fiz, respondeu-lhe o santo. Consistiu todo no resguardo dos olhos, do que demos exemplo ao povo. E Santo Efrem, e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. As amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros. Por amizades perigosas, entendem-se em particular as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum de prazeres dos sentidos, sobre certas qualidades fúteis e vãs de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que no começo nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. Santa Teresa viu-se um dia transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um apego puramente natural a um seu parente. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para te libertares dela, senão cortá-la resolutantemente de uma vez para sempre. Pois se quiseres renunciá-la pouco a pouco, crê-me, nunca chegarás a desfazer-te dela. Essas cadeias são dificílimas de romper, e só o conseguirá quem as quebrar violentamente de uma só vez. E não venhas com a desculpa de que até agora nada ocorreu de inconveniente, pois há pouco leva a alma imprudente, pois deve saber que o demônio não começa com o pior, mas só pouco a pouco leva a alma imprudente às bordas do precipício e então com um leve empurrão precipita no abismo. Quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto apreço que fazemos de suas virtudes nos estimula ainda mais a amá-las. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Então, devemos ter cuidado. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo. Mas, como eu falei, hoje, se aplica em todos os casos. O amor desregrado, todavia, pode existir também entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. E aqui continuamos. Mas entre tantas mulheres casadas,
não haverá uma só que se santifique? Sim, existem também santas casadas. Porém, quais são estas? As que se santificam pelo martírio, que sofrem tudo por amor de Deus, com uma paciência que nada abala. Mas quantas se elevarão a tal perfeição? Muito poucas. E se encontrares uma tal, verás que deplora amargamente ter escolhido o partido do mundo, tendo podido com tanta facilidade consagrar-se a Jesus Cristo. Uma moça que quer permanecer no mundo e casar-se, se é prudente, se informa com todo cuidado a respeito do que solicitam a sua mão, para conhecer o mais digno e o mais capaz de torná-la feliz aqui na terra. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto por sua virgindade que antes quereria sofrer durante toda a sua vida as penas do inferno do que perder esse valioso tesouro. Com toda a razão, pois muitas virgens virtuosas renunciaram a casamentos principescos para permanecerem esposas de Jesus Cristo. Santa Joana, infanta de Portugal, renunciou à mão de Luís XI, rei da França, a beata Inês de Praga, do imperador Frederico II, Isabel, filha do rei da Hungria e herdeira do reino, a de Henrique, arquiduque da Áustria, e muitas outras procederam do mesmo modo. São João foi o discípulo amado de Jesus porque guardou a virgindade. Como se dará isso se não conheço o varão, diz Nossa Senhora. Maria, com essas palavras, mostrou que preferiria renunciar à dignidade de Mãe de Deus a perder o tesouro de sua virgindade. Filho, quando entrares ao serviço de Deus, prepara tua alma para a tentação, pois o ouro e a prata se provam no fogo, e os homens que Deus quer receber na fornalha da humilhação. O tempo que te resta de vida é um tempo para amar. E por fim, dize, pois cheia de alegria e santo orgulho: achei a quem meu coração ama, prendê-lo-ei com meu amor e não largarei mais. Então, esses foram os principais pontos que eu achei interessante do Tratado da Castidade.